E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal 4 da meia-noite. E hoje a gente tá aqui fazendo meio que um experimento, né? Nosso primeiro vídeo aí num formato meio diferente. Primeiro vídeo com um convidado. Esse vídeo é um convidado ilustre. Estamos aí com o Marcelo, anfitrião do podcast Mundo Aleatório, e também acadêmico de física. Pode se apresentar aí, Marcelo? Fala galera, tudo tranquilo? Eu sou o Marcelo Farias, apresentador, né, host e produtor lá do podcast Mundo Aleatório, onde a gente fala lá de não só de ciência, né? A gente vai de ciências humanas e exatas. Tem podcast já sobre astronomia, que vai ser um dos temas tratados hoje aqui, mas também tem podcast de história, tem muitos, com alguns lá relatando opiniões sobre alguns temas, né? Então pode dar uma conferida lá no seu agregador preferido, Spotify, Deezer, Amazon Music ou Apple Podcast, até mesmo Castbox, onde você procurar o Mundo Aleatório vai estar bem distribuído. Então dê uma conferida lá para você ver o trabalho da gente, mas antes vem acompanhar esse episódio aqui com essa galera muito massa, que a gente tem assuntos bastante interessantes para discutir hoje. Os links do podcast dele aí vão estar todos aí embaixo na descrição. E também aqui a gente apresentar nossos anfitriões normais aqui, Carlos Henrique. Fala aí, galera. Guilherme Greff. Opa. E o grande JR. E aí, pessoal? E aqui, como já foi adiantado ali, o tema vai ter um pouco sobre astronomia. Vamos falar sobre vida fora da Terra, aí, né? Nossas visões e pá. E trazer um pouco também de uma visão acadêmica sobre o assunto. Bem, para dar início a essa conversa, tem um tema muito interessante, uma teoria aí que se trata do paradoxo de Fermi, que trata um pouco desse assunto da vida extraterrestre e tal. Eu acho que seria bom o Marcelo dar um esclarecido no que se trata esse paradoxo em si. Galera, é o seguinte, o paradoxo de Fermi, né, foi proposto pelo grande Enrico Fermi, físico ganhador de prêmio Nobel também, só que ele ganhou na área de radiação. O Enrico Fermi tinha trabalhado com outro grupo de físicos lá no projeto Manhattan, né, que foi o projeto de criação da bomba atômica, né, lá na Segunda Guerra Mundial. E aí vamos para o que interessa, né, que o paradoxo consistia no seguinte, né, ele lá, quando estava numa conversa, inclusive bastante informal lá com seus colegas, o que aconteceu foi o seguinte, era conversa de bar mesmo, assim, eles estavam lá depois da década de 50 já, né, tinha se passado o projeto Manhattan, eles continuaram trabalhando em outras coisas, e aí ele lançou a célebre frase, né, onde está todo mundo, né, que ele queria se questionar exatamente o seguinte, ele numa conta rápida de cabeça, que ele era muito mestre em fazer essas coisas, ele acabou fazendo uma estimativa da quantidade de estrelas que existiam no nosso universo. E aí, só para vocês terem uma noção, galera, olha, se liga aí na comparação. Imagina uma praia, pode pegar uma praia, a maior praia que você já foi aí. Então, você agora imagina cada grãozinho de areia que tem lá naquela praia. Cada grãozinho de areia daquele corresponde a uma estrela do nosso universo. Cara, é um número que vai para a casa de 10 elevado a 50, cara. É gigantesco a quantidade de estrelas que tem no universo. A gente não tem essa noção porque a gente olha aqui e sempre vê aquela quantidadezinha, acho que é uma quantidade finita, assim, relativamente, né? Pra gente, são números que fica impossível você sair contando um a um. Então são muitas estrelas. E dessas estrelas, obviamente, existe também bilhões dessas estrelas que são muito parecidas com o nosso Sol. Alguns bilhões, né, a gente pode nem só dizer alguns bilhões são exatamente que nem o nosso Sol, ou seja, estão na mesma faixa, que tem as estrelas que são diferentes, né? Mas o importante é que ele chegou a um número gigantesco, ou seja, existia muitas e muitas estrelas que nem o nosso Sol, e essas estrelas também teriam planetas que nem o nosso Sol. Ou seja, teriam planetas que nem o nosso, que nem a Terra, né, no caso. Teria muitos. E aí, só para vocês terem uma noção, só na nossa galáxia, na Via Láctea, deveria existir no mínimo em torno de uns 10 mil planetas que nem a Terra. 10 mil, só na nossa galáxia. Isso igual à Terra, ou seja, situado na mesma região, ou seja, a gente fala até, inclusive, tem um termo científico para isso, né, que é a região ali da zona habitável, né, que você nem está tão distante, nem está tão próximo da estrela. Então, só para você ter uma noção. Então, deveria existir muitas e muitas civilizações já desenvolvidas que nem a nossa, ou até mais desenvolvidas, né? Então, teria que ter muito alien, cara, muito alien. Só que a grande pergunta era, aonde está essa galera que não fez contato com a gente ainda? Então, o paradoxo de Fermi foi exatamente isso. O cara fez uma estimativa, deveria ter muitos e muitos planetas que nem o nosso, que nem a Terra, e com civilizações talvez até mais evoluídas do que a gente. Só que aonde está essa galera? Por isso o nome é paradoxo, né? É para existir, só que não fizeram contato ainda. Aí em cima disso daí é que a gente começa a especular, né? Por que eles não podem existir, só que eles não quiseram fazer contato, né? Ou é porque
as distâncias são gigantescas e quando se trata do universo, o universo é muito grande, né, e ainda está em expansão, então fica muito complicado você ter tecnologia para viajar de um canto para o outro, né? Fica difícil você sair de um canto e para o outro. Só para você ter uma noção, Marte, que está aqui no quintal da gente, se fosse uma viagem tripulada nas condições de nave que a gente tem hoje, você leva no mínimo 9 meses para chegar lá. E o desafio é gigantesco, né, de você fazer uma viagem espacial, muito grande mesmo, a gente tem barreiras gigantescas ainda. Então, isso pode ser uma explicação, né, pode ter até uma galera gravando um vídeo aqui igual a gente, num planeta Terra aí, com uma galera muito parecida com a gente, só que sei lá, o cara pode não ser que nem a gente, pode ter de repente lá, pode ser a pele verde, como que é o mais comum dos aliens, né, como também não pode ser uma galera mesmo praticamente igual a gente, né, então pode ter acredita-se que tenha muita forma de vida, inclusive inteligente. Bem, esse imaginário popular, mano, no imaginário popular assim, né, tem muitas coisas. Porque esse alien verdinho assim, mais comum assim, o universo é gigantesco, mas se a gente não estiver sozinho, deve ter tipo, alien de todo jeito, mas tipo, acho que uma série assim da ficção que mostra muito, acho que é a que mais mostra sobre alien, mano, é Ben 10, mano. Querendo não, sendo infantil ou não, mas pensa o peso lá, mano. O cara, mano, ele usa o Matrix, mano, como a paz, mano, como forma de unir as raças diferentes. Vai mostrar do ET de todo tipo, o ET com poder, orgânico, inorgânico até, e de toda forma. Deve ter uns assim no nosso universo, talvez. Será que, tipo, aqui no sistema solar é possível ter, sei lá, uma diversidade muito grande de forma de vida ainda? Cara, pronto, é uma coisa interessante, né? A gente teve como é que é a forma da gente, que a gente já tentou se comunicar, né? Aqui vale, tem um projeto que foi criado, um dos nomes mais conhecidos, que é o Stephen Hawking, né? Saudoso, que faleceu. Mas também tem, inclusive, o Mark Zuckerberg, né? Que é o carinha lá do Facebook, né? Ele também chegou a investir dinheiro nesse projeto também. O Projeto 7 foi um projeto criado exclusivamente para se procurar vida fora da Terra, né? Para procurar civilizações inteligentes, né? Porque, assim, tem duas formas da gente procurar a vida, né? O que a maioria das agências fazem, né? Tipo a NASA, tipo a ESA, que é a agência europeia. A NASA que é a mais conhecida, vamos dizer, né? A NASA, que todo mundo vai conhecer. Eles não procuram, difícil, eles, digamos assim, que 98% dos esforços para procurar vida, eles vão procurar vida que seja uma vida simples ainda, não é vida inteligente. Eles vão procurar bactéria, vírus, sabe? Coisinha bem simples mesmo. Inclusive, a gente pode até citar agora em Vênus, né? Que teve todo aquele alarde lá, porque a galera detectou fosfina em Vênus, né? Que é uma substância que pode, não necessariamente, ela pode ser produzida por micróbios, por bactérias. Então, as agências procuram esse tipo de vida. Agora, esse projeto que eu estava falando, o Projeto 7, eles procuram exclusivamente civilizações inteligentes, que seriam civilizações que nem a gente ou mais evoluídas, né? Que o que eles usam? Na verdade, eles usavam um radiotelescópio, né, aqui na Terra, radiotelescópio, para procurar, mandavam um sinal. É tipo, galera, é mais ou menos o seguinte, eu vou fazer uma analogia aqui para ficar fácil de entender. Vamos dizer que você quer falar com alguém que está lá na Europa, né? Você está aqui no Brasil e quer falar com alguém na Europa. Então, hoje é muito fácil, você manda uma mensagem pela internet, né? Então, a gente tentou fazer mais ou menos o seguinte, a gente, como não tem internet, pelo menos ainda, né? Não tem internet no universo todo, o que foi que os caras fizeram? Eles pegaram informações, ou seja, um sinal, é como se fosse mesmo, estamos aqui, tem gente aqui nesse planeta. E eles enviaram através de ondas de rádio, que era como a gente fala, como até hoje já tem sinal de internet que vai por ondas de rádio, né? Que é aquelas anteninhas, né? Não é só por fibra, né? Tem um grande uso ainda. Então eles pegaram esse radiotelescópio, faz exatamente isso. Ele enviou um sinal dizendo que a gente estava aqui. Por acaso, se tiver alguma civilização que consiga receber esse sinal, né? E aí, se for uma civilização inteligente, com tecnologia que nem a gente, ela vai pegar esse sinal e vai captar e vai identificar, né? Esse sinal tem dizendo, né? Onde a gente está, a nossa localização. É um negócio, inclusive, bem perigoso, né? Isso. Porque esse sinal, cara, que foi enviado, foi dizendo sobre a Terra, né? Aonde a gente tá, ou seja, usou umas que a gente chama de pulsares, né? Que é umas estrelas, que é como se fosse uma referência. Tu vai chegar na casa de alguém e tu diz, a minha casa é perto de uma praça tal.
Então a gente mandou para o espaço já umas informações dizendo onde é que fica a Terra, bem pertinho de onde ela fica, que é para os caras, eles estão ali, então vamos lá dar um rolê lá. Aí agora só me vem na cabeça aquele trauma todinho lá de vários filmes aí que tem, né, dos alienígenas invadindo aqui a Terra e descendo o cacete na gente, né? Porque informação a gente já mandou, dizendo onde é que a gente tá bem direitinho para ser encontrado. Esse projeto foi, como a gente está procurando vida, a primeira coisa é a gente dizer que tem vida aqui, né, e a gente tá aqui e mandar sinal. Então isso foi uma das formas, né, cara, espalhar o sinal, né, que é através de onda de rádio. É o mesmo sinal que leva, as rádios se comunicam, né, você liga uma rádio, né, e recebe o sinal de internet, sinal de TV a cabo, seja lá qual for o tipo, também usa esse sinal. Então a gente usou o mesmo tipo de sinal para enviar a nossa localização, né, e dizendo, né, o tipo de vida que tem aqui, né. E lá na década de 70 ainda, também teve uma das primeiras sondas que foram enviadas, né, as Voyager, a gente também mandou uma placazinha como se fosse um chip, né, cara, quase como ainda não tá essa tecnologia toda, mas era uma espécie de chip, dizendo, inclusive, como é que era a anatomia da gente, dos seres humanos daqui, né. De novo, só me vem à cabeça aqueles alienígenas já sabendo que a gente é fraco e vendo aqui já preparado para acabar com a gente. Então esse projeto foi enviado também já em mensagem, a gente já mandou mensagem, espalhou mensagem que está ecoando pelo universo sobre a nossa civilização, né, em como encontrar a gente. Mas agora vem aquela coisa, né, o universo ele é muito grande, né, muito, muito grande. Então pode muito bem ainda não ter chegado. E ainda tem aquela outra situação, o sinal pode muito bem ter chegado e eles não terem reconhecido. Eu não sei se vocês vão lembrar, cara, da Capitã Marvel, do filme da Capitã Marvel, que ela tá lá sem memória ainda, né, cara? É uma cenazinha bem assim, não sei se alguém tá vendo, a galera vai lembrar, né? Mas quando ela pega lá uns papéis que tá com os escritos, só que não tá escrito numa linguagem aqui da Terra, né? Tá escrito na linguagem do planeta Kree, né? Até que ela diz, cara, isso aqui é uma escrita Kree. Então, a priori, ela não tava entendendo nada, só quando ela vai recuperando a memória é que ela vai entendendo, né? Porque ela já conhecia a linguagem. Isso é uma barreira violenta, né, cara? Esse sinal pode muito bem ter chegado. Se liga aqui, ó. Esse sinal que a gente mandou pode ter sido captado por uma antena de um planeta aí bem distante da gente. Só que o sinal chegou, os caras viram, cara, que porra é essa aqui? Os caras não vão entender. É a mesma coisa de você tentar conversar com um cara, por exemplo, o cara falando árabe e você falando português. Os caras não vão entender nunca, né? Então, quando você envia um sinal desse tipo, os caras podem nem ter tecnologia para captar isso. Por duas coisas. Pode ser uma civilização muito mais evoluída, que nem usa mais isso, que isso é uma coisa pré-histórica lá para eles não têm antena para captar isso, os caras já estão no outro nível já, né? Ou pode ser o contrário, né? Uma civilização que ainda tá como a gente estava, sei lá, 15 mil anos atrás a gente ainda era caçador-coletor. Então, uma civilização, pode ter chegado sinal de civilizações extraterrestre nesse período, há 15 mil anos atrás, que a gente não tinha nem 15 mil anos, bicho, na Idade Média, cara, 2 mil anos atrás a gente não tinha como captar sinais de rádio de forma nenhuma. Deu pra sentir aí como é que é o drama, cara, da gente encontrar os ETs? É realmente muito complicado e além desse negócio de a gente ter mandado o sinal e eles não conseguirem traduzir, pode ocorrer do fato de a gente mandar o sinal e eles não terem também tecnologia para traduzir. Digamos que a gente pensa muito nos aliens mais avançados, mas podem também haver aliens que são menos avançados, eles podem não traduzir e os outros não têm tecnologia por já terem avançado demais. Exatamente, cara. Exatamente, essa é a ideia. Também, o que também nos impede, mas de sair por aí desbravando uma outra galáxia, que nem na ficção aí, na Marvel, tem Ben 10, é que eles têm nave, mas eles têm uma nave que abre portal, que viaja na velocidade da luz, mas a gente ainda está muito longe disso, mas isso é um dos limitadores aí, que faz que nossos recursos sejam limitados, né, para achar essa vida. A tecnologia é muito limitada aqui da Terra. Vocês tocaram um assunto, cara, bem interessante, porque é o seguinte, olha, existe um negócio chamado escala de Kardashev, né? Que é exatamente o seguinte, a tecnologia que uma civilização tem está muito relacionada com a quantidade de energia. Vocês sabem que hoje a gente necessita, né? O que a gente está fazendo agora, se não fosse energia, na forma de energia elétrica, né? Já era, rapaziada, não tinha como não. E indiretamente, toda a energia que tem na Terra, ela vem do Sol. Isso é indiscutível, né? A energia vem do Sol. A gente só vai transformando ela de um tipo em outro. Vocês devem ter visto no colégio lá, nas aulas de física, química, biologia, por aí. A energia que a gente tem é do Sol. Olha, existe uma classificação de civilizações, acho que vai encaixar bastante. A civilização do tipo 1, para vocês terem uma ideia, é uma civilização que consegue aproveitar toda a energia do planeta.
Por exemplo, se a gente conseguisse pegar toda a energia que chega do Sol, por exemplo, e transformar em elétrica, a energia dos ventos, a energia das marés, né? Se toda a energia que existe, a energia, inclusive, a gente pode extrair a energia do núcleo da Terra, né? Que é do calor advindo do núcleo da Terra. A gente ainda não está nessa civilização, a gente não é uma civilização do tipo 1, porque a gente mal consegue tirar energia com umas placazinhas solar, com aqueles cataventozinhos, mas a eficiência é muito baixa, cara, ainda. A gente não consegue, a gente está longe de conseguir tirar a energia do nosso próprio planeta. A civilização do tipo 2 seria uma civilização que consegue tirar a energia do próprio Sol, porque a energia que chega do Sol aqui na Terra é pouquinha, cara. Não chega a ser nem 10% da energia que o Sol produz, ela chega na Terra. Então a gente teria que evoluir para conseguir captar a energia do planeta inteiro, ou seja, toda a energia do vento, do sol, das marés, dos vulcões, e depois a gente conseguir captar a energia da nossa própria estrela. Aí a gente poderia dizer que a gente teria tecnologia para poder explorar o universo inteiro, como vocês citaram, o Ben 10, que tem as naves super potente, né? Ou como a gente vê mesmo na Marvel, né? A gente teria que ter muita energia para fazer isso. Enquanto a gente não desenvolver a tecnologia para conseguir energia, que é para abastecer as máquinas, né? Fábricas, seja lá o que for, a gente não vai conseguir explorar o universo, não. E a outra saída seria a gente criar aquelas coisas lá, que é os famosos buracos de minhoca, né? Que aparece muito na ficção, né? Você entra aqui num ponto e você sai no outro, né? Você abre aqui na Terra e de repente liga com um ponto no universo muito, muito distante daqui. Mas isso passa por barreiras físicas, né? Como, por exemplo, a gente teria que desenvolver uma teoria que unisse a gravidade com a mecânica quântica. E a gente está muito mais longe disso do que a gente dominar a energia do Sol, talvez. Então, esses seriam uns impedimentos, né? E só para a gente ter uma noção, né? Do quanto a gente ainda tem que evoluir a tecnologia para a gente poder conseguir fazer uma nave que seja capaz de explorar pelo menos a nossa galáxia, cara. Pelo menos a nossa galáxia. Eu tava, prestando atenção e, como foi, pelo menos, o que eu achei de perigoso o ato da galera ter meio que, enviado informações da gente, sabe? Porque, digamos que seja captado e tudo, porque a gente não tem como saber, né? Mas digamos que seja captado por uma população lá bem mais evoluída, uma espécie bem mais evoluída que a gente. E, meio que... Porque o ser humano, ele vem de muito tempo atrás, já aconteceu e tudo, mas digamos que ele viesse com a ideia de colonização. A gente estaria na merda, basicamente, né? Cara, com certeza a gente estaria muito ferrado, viu? Porque é o seguinte, vamos pensar, vocês viram o que eu acabei de dizer, né? Porque para explorar a galáxia, tem que ser uma civilização muito evoluída. Então, se essa informação chegar para uma galera que está muito mais evoluída do que a gente... Porque, por exemplo, se o cara desenvolveu tecnologia para uma nave viajar do planeta dele e chegar aqui na Terra, tu imagina o nível de arma que esses caras têm. Eles não vão chegar aqui disparando míssil, não, cara. Aí esses caras podem chegar muito bem. Vou usar Star Wars, né? Acho que a galera aqui gosta e conhece, né? Bicho, o cara pode chegar aqui com a Estrela da Morte, viu, cara? Com certeza, literalmente, cara. Os caras podem chegar aqui com a Estrela da Morte e dizer, ó, agora quem manda aqui é a gente, já era, vocês vão ser escravos da gente aqui. E os caras podem fazer o que bem entender, né, cara? Pode até ser como One Punch Man, que tem uma alienígena foda que chegou lá. E se não fossem a sociedade de heróis lá, o Saitama principalmente, eles iam morrer, todo mundo. Ou até mesmo em Vingadores... E até no Ultimato, se não fosse a Capitã Marvel lá no final, ou o Homem de Ferro junto com a bomba no primeiro, no Vingadores 1, iam morrer. A real é que eles só não morreram, e não foram dominados, no caso, porque tem alguém super poderoso pra salvar eles. O que acho que a gente não tem aqui. Boa, cara, muito boa mesmo. Aquela preocupação, eu não acho que vocês vão lembrar, deixa eu ver aqui, cara, A Era de Ultron, né? Aquela preocupação lá do Homem de Ferro, né, cara, do Tony Stark, de fazer um escudo ao redor da Terra, na verdade a gente pode traduzir aquilo para uma preocupação real, né, cara? Porque a gente não sabe, bicho, e necessariamente não vai chegar se uma civilização chegar até a gente tem que ter uma coisa na cabeça, olha, se eles chegarem até a gente, eles são mas tem um nível de tecnologia muito maior do que a da gente. E aí já sabe, né? Nível de tecnologia muito maior do que a da gente, cara, se a gente pode se basear pela nossa espécie, esses caras vão querer dominar a gente, cara. E aí já era, teve um nível de tecnologia maior, não vai ter nada que a gente possa fazer a não ser baixar a cabeça e se submeter.
A única coisa que a gente que pode dizer assim que se tem uma barreira, não sei se vocês recordam do primeiro do Vingador 1, né? Que é quando o Loki abre lá e o exército Chitauri, aquele que seria um buraco de minhoca, né? E o exército Chitauri, ele invade aqui a Terra, né? Se vocês se ligarem, não sei se vocês vão até lembrar, mas os Chitauri, eles têm tipo uma máscara, né? Ou seja, eles têm tipo uma máscara aqui na boca deles. Cara, se eu disser pra vocês que aquilo ali faz todo sentido, bicho, todo sentido, porque se eles vêm de outro planeta, eles poderiam muito bem vir de um planeta que não respira oxigênio. Mas se liga, ó, eles têm uma tecnologia já tão avançada que eles sabiam que ia invadir a Terra, né? Sabia que a gente mandou informações dizendo que a gente respira oxigênio, então eles sabiam que o oxigênio é abundante, o oxigênio pode ser até nocivo para eles. Mas os caras têm tecnologia, os caras desenvolveram um mecanismo que eles usam lá, eles colocam uma máscara que deve estar ligada a alguma coisa lá, né, que eles respiram lá o ar que eles necessitam, né, ou simplesmente impede que eles respirem oxigênio, né. Esse é o problema, porque uma civilização que está com tecnologia maior do que a da gente, eles já resolveram esses problemas que a gente ainda está longe de resolver. Tocando nesse aspecto que o Marcelo chegou a citar, tipo, dos níveis de planetas que conseguem extrair de modo eficiente, tipo, a energia do próprio planeta e tal. Vocês citaram aí casos hipotéticos de que o nosso planeta poderia ser invadido por civilizações muito mais desenvolvidas, né? Extraterrestres e tal. Mas um problema que eu penso que daria, se fosse o caso contrário, se fosse, por exemplo, a Terra que chegasse num ponto de tecnologia evoluísse bastante, conseguisse formas eficientes de extrair energia dos vulcões, das marés, da própria estrela, do Sol, eu penso que o que daria? O ser humano é egoísta, ele deseja poder. Nossa história foi toda baseada em guerra, destruição e em civilizações que cresceram mais que as outras. Nos Estados Unidos da vida, que atualmente tem um poderio bélico gigantesco. Se acontece esse negócio, que eles conseguem dar um jeito de extrair energia do Sol de um modo eficiente, eles investirem em pesquisa espacial e tal, beleza, tem essa possibilidade. Mas quando chega num ponto de que tem um povo, uma nação, que tá muito mais evoluído assim, porque não vai, países subdesenvolvidos não iam ter acesso a essa parada, tenho quase certeza. Se tu cria uma nação que tá muito mais forte assim, com tecnologia muito desenvolvida, e poderia se equiparar com essas povos extraterrestres, ia chegar no ponto de que ia acontecer o quê? Energia, faz arma, guerreia, essas naves aí poderiam ser utilizadas para propósito militar também. Antes da gente conseguir explorar aí planetas, outras galáxias, a gente teria que resolver primeiro esses conflitos internos, que com certeza não iam acontecer. Cara, uma coisa muito interessante que tu colocou foi o seguinte. Existe já uma teoria, né, que é bem consolidada, muitos cientistas defendem isso, inclusive, que é o seguinte. A gente chama isso de o grande filtro, né, dentro da ciência é chamado de o grande filtro, que seria umas espécies de, como tu tá jogando, tu tem que saltar de um nível para o outro, né? Então, é como se a nossa civilização tivesse que passar por alguns níveis. E aí, cara, tem um lá que a gente chama que é chamado de o grande filtro, é exatamente isso que tu estava falando. A gente vai desenvolvendo a tecnologia aqui na Terra, né? A gente vai desenvolvendo a tecnologia, e isso está acontecendo, só que desde a década de 40, que foi que a gente teve a brilhante ideia de conseguir extrair energia do núcleo de um átomo, que é uma forma eficiente, muito eficiente de se produzir energia. Só que como resultado teve a radiação, tem uns acidentes de Chernobyl para mostrar isso daí, e também a gente fez bomba. Então, cara, isso pode ser um filtro para a gente pode se destruir. A gente pode muito bem não conseguir chegar em outro planeta e descobrir uma civilização, porque a gente vai ter se matado antes. A mesma coisa pode ter acontecido com eles também, né, cara? Muitas civilizações já podem ter se matado lá entre eles e é por isso que eles ainda não entraram em contato com a gente. Ou seja, é um filtro. Ou seja, você não passa desse filtro. Você se destrói, a tecnologia evolui no limite, só que a gente, né, acaba se matando literalmente em guerras e aí causa um colapso e a vida tem que recomeçar tudo novamente, né, de novo. Se não for completamente aniquilada, né, ou a vida mais complexa aniquilada. Isso é baseado puramente já dentro da ciência, até é chamada a teoria do grande filtro, né? Só que tem aquela questão também, né? Como a gente não conhece outras civilizações, a gente pode estar caminhando para isso, né? E aí eis a questão, a gente vai passar por esse filtro ou a gente vai se destruir, né? Se a gente passar, a gente vai conseguir colonizar outros mundos, chegar em outros mundos, em outras civilizações, ou a gente vai se matar mesmo até aqui?
muita gente acredita que a gente acaba se matando. Essa que é a grande... não pode se dizer um consenso, mas a maioria da galera entra, não só cientistas ligados assim, a como física, a cosmologia, mas a galera da antropologia também, né, que estuda o comportamento humano a fundo, a galera da psicologia acredita muito que, na verdade, o mais provável é que a gente se mate antes da gente desenvolver a tecnologia para, por exemplo, vamos dizer, colonizar a galáxia, né, ou chegar em outros planetas. O fato é que o ser humano ele é um ser de muitas ambições, né? E com certeza, uma situação como essa acaba em guerra. Tanto é que tem até uma afirmação que comprova essa grande ambição que os seres humanos têm, que, tipo assim, esse próprio vídeo, a gente tá falando, tipo, a exploração espacial, encontrar aliens, não sei o quê. A ciência é tão focada nisso que a gente se esquece de explorar o próprio planeta. As zonas abissais aí, explorar o próprio oceano, tipo, a gente não conhece uma parte minúscula do oceano, espécies aí que estão lá a ser descobertas ainda, enquanto o ser humano está pensando muito mais longe, pô, quer explorar o espaço, encontrar civilizações extraterrestres, não sei o quê, enquanto o próprio planeta fica desconhecido. Tem muitas áreas aí que, se bobear, a gente ainda vai descobrir aí que nem sabiam que existiam espécies novas e tal. Isso prova que o ser humano, ele tem grandes ambições assim, ao ponto de que ele se esquece até do próprio planeta, de explorar ele. É bem complicado esse fato. Exatamente, cara. Essa é a grande colocação, né? E às vezes, e aí a gente tem uma base biológica nisso daí, a gente acredita a gente está falando aqui de civilizações inteligentes, né? Mas a inteligência que a gente conhece é a nossa, né, cara? É simplesmente a nossa. Vou dar uma situação aqui para vocês, aí se vocês conhecerem alguma coisa da ficção, pode até colocar algum filme, algum anime, seja lá algum desenho que corrobore com isso. Mas é o seguinte, você pode muito bem ter uma civilização que ela, não vamos nem falar em nível de tecnologia, vamos falar em nível de inteligência, que esses caras, sei lá, um planeta que esteja aí, por exemplo, a milhares de anos-luz de distância da gente, cara, pode ser uma forma de vida parecida com a gente, só que muito mais evoluída no quesito do seguinte, seja uma galera que vê as coisas totalmente diferente, eles podem até saber que existe a Terra, só que eles vão olhar e vão dizer, bem, os caras ali ainda estão no nível muito abaixo, ó, os caras lá estão fazendo guerra por besteira, não vou lá mexer com esses caras não, ó, os caras lá podendo estar todo mundo erradicando a fome, mas estão construindo armas aí para as guerras, por exemplo. Olha a quantidade de preconceito, de racismo que ainda tem lá dentro. Eles podem olhar para isso e ver a gente avaliar nesse tipo de situação como seres muito inferiores. E eles não vão querer ter contato com a gente. Existe essa possibilidade também, né, cara, de ter uma forma de vida que está num nível, num patamar, que a inteligência para eles é uma coisa que a gente não consegue nem compreender. Só para fervilhar a cabeça mais ainda, pode existir uma forma de vida, cara, tão evoluída que ela nem vive nesse espaço de 3 dimensões, ela vive no espaço de 4 dimensões. Que aí literalmente seria uma espécie que é capaz de viajar no tempo, porque o tempo para eles nem existe como uma linha que eles vão de um ponto para o outro, cara. Pode existir civilizações desse tipo também. Tu disse aí, eles seriam avançados intelectualmente e fisicamente, por exemplo, eles não são tão avançados. Dá pra citar, eu nem sei como é que eu lembro disso ainda, eu assisti quando eu era pequeno. Dá pra citar os galvanianos de Ben 10, que eles são extremamente inteligentes e ao invés de criar guerra por besteira, que nem não sei se é até o nome da raça, é o Rat lá, a raça deles, o Hugo deve saber. Em vez de criar esse tipo de situação de guerra e tal, eles fazem tecnologia, eles criam um desenvolvimento próprio e a mente mais brilhante lá criou uma arma e deu para um terráqueo. Para um terráqueo de coração bom para ser o protetor. Voltando ao assunto lá, tipo, da invasão, né? Tipo, digamos que os aliens vão lá, acham lá a Terra e vêm, né? Querem atacar. Aí a gente pode levantar inúmeras teorias da conspiração de que, por exemplo, no Ben 10 tem os encanadores, né? Que eles, tipo, é uma união dos humanos, dos alienígenas, para se defender contra as perigos lá que tem, sei lá, um Vilgax, um Thanos da vida. Se tiver vida entre a gente, deve ter um ZT do bem que tá aqui pra proteger a gente. Eu acredito muito nisso, mano. Pode ser que o ZT que tem aqui seja o reptiliano lá que só quer dominar? Pode, mas deve ter um ZT do bem que estão aqui pra proteger, mas se a situação apertar, eles vão aparecer e vão dar um jeito aí. A gente vai, aí eu vou até colocar uma opinião particular aqui, né, cara? Particular porque aí vai
depender muito do que seja verdade, né? Assim, como assim? Vamos lá. Se você tivesse, por exemplo, já pegar uma situação, se você já tivesse, digamos, alguma forma de vida extraterrestre que tivesse já por aqui na nossa redondeza, só observando a gente, né? É até uma coisa que eu ia colocar para vocês. Vocês acham que ela já teria intervido de alguma forma, mas de uma forma sutil, que a gente não percebe, né? Ou seja, algum evento, sabe aqueles eventos estranhos que acontece, a gente fica, nossa, isso aqui acontece, mas teria que ser uma coisa de escala global, né? Às vezes, se você não parar para pensar, tem umas coisas assim bem sutis que acontecem, ou um acidente de grande proporção, sei lá, porque às vezes a gente acha, aconteceu um avião caiu, morreu, ou como aquele caso daquele avião que desapareceu lá na Malásia, né, com mais de 280 pessoas, e nunca encontrou nada, nem vestígio algum, né? E a gente diz assim, mas foi 280 pessoas que sumiram. O mundo tem quase 8 bilhões, que diferença vai fazer? Agora acontece o seguinte, né, cara, que a gente sabe que, por exemplo, existe, às vezes uma pessoa descobre uma coisa que vai ter um impacto global. A gente tem inúmeros cientistas para comentar aí, para falar disso, né, cara? Gente que descobriu coisas que tem impacto direto na nossa vida, né, cara? Um exemplo disso, vamos pegar o grupo de pessoas que a gente mal conhece, nunca ouviu falar dos caras, mas os caras que desenvolveram a internet, por exemplo. Com o cara lá que deu aquele estalo lá, que pensou que teve aquela sacada, né? Ou os caras que tiveram essa sacada. E aí, se você tira uma pessoa dessa da jogada, você muda totalmente o curso, né? Você pode não impedir que aconteça, mas você atrasa, né? Você causa uma lentidão. Isso é até sustentado por algumas teorias, como a teoria do caos lá da matemática, né? Que diz que uma pequena coisa, uma pequena alteração, com o passar do tempo, essa pequena alteração vai ficando grande, vai ficando cada vez maior e tem impactos gigantescos, né? Vocês acreditam que pode ter uma civilização que fica causando essas pequenas alterações para ir controlando o curso da humanidade? Aí eu acho que já entra num ponto que é muito mais complexo, né? Aqueles fazendeiros que quando chega lá, um ciclo na plantação, não sei o quê. Na minha opinião, se por acaso essa probabilidade fosse verdade, que existe seres extraterrestres que de algum modo alteram o curso assim da vida na Terra, eles não iam vir pra cá pro nosso planeta para ficar fazendo um círculozinho em plantação, né? Porque, pelo amor de Deus, eles teriam mais o que fazer. Mas acreditar que teria alguma forma de vida extraterrestre que, por algum modo, assim, de acordo com seus meios, consegue alterar o curso da vida na Terra, eu acho que é um fator que a gente não tem muito como afirmar se é verdade ou não, porque é um negócio muito extraordinário, assim, que é fora das nossas capacidades de analisar esse negócio. Mas, no fundo, eu não chego a acreditar que é verdade, não, essa afirmação. É uma possibilidade de ter uma civilização assim controlando. A gente ser tipo meros fantoches. Ter os caras lá, os reptilianos lá disfarçados. Pode ter, mas eu acho que muito pouco provável. Acho que já fez contato. Na minha opinião, eu acredito que já fizeram contato. Deve dar muita alarde, porque eles quiseram ser discretos. Mas é de ter assim uma civilização zona fazendo nós de marionete, mas é provável. Ainda que seja pouco provável, mas ainda pode ser que exista. Cara, essa é a grande questão, né? Eu coloquei aqui porque isso, na verdade, quando se fala principalmente de vida fora da Terra, vocês viram a complexidade que a coisa não vai parando, né? Ela é um leque assim que você abre de possibilidades infinitas, né? E querendo ou não, por mais que a gente se ache uma espécie inteligente, porque a gente compara a gente com a formiga, né? A gente compara com a mosca, com um cavalo, com um doguinho aí, um gato. Mas, bicho, isso é o nosso parâmetro, é a régua que a gente usa, né? Então, a gente não conhece nada, como o Carlos mesmo citou, a gente não conhece nem o nosso próprio planeta, cara. A gente conhece mais do espaço do que do fundo dos oceanos, para você ter uma ideia, né? Por causa de limites tecnológicos também. Então, quando a gente fala nessa questão de vida inteligente, né, de extraterrestre, de ETs, a gente tem que pensar que a inteligência que a gente tem como base é a nossa, e ela pode ser muito, muito rasa ainda, tá num nível assim, muito baixo, comparado com outras, que talvez nem chamam isso que a gente tem de inteligência, né? Talvez nem chamam de inteligência. Assim como a gente olha para um cavalo, por exemplo, e diz que o cavalo é inferior a gente, ele não tem inteligência que nem a gente, né? Você pode ter uma civilização que olha pra gente, só que o cavalo agora é a gente, né, cara? Tem umas pessoas que são quase literalmente isso, né? Enfim, mas trazendo pra realidade, eles podem olhar pra gente com esse ar, cara. Isso é
Isso é uma coisa que a gente não pode desconsiderar. E aí a gente sempre se questiona sobre isso, né? Sobre se eles interferiam ou não no curso. Lembrei agora de... Bom, isso é da minha geração para trás, que é Star Trek, né? Em Star Trek, quando eles chegam numa civilização que eles, né, que tá no nível de tecnologia bem mais abaixo, eles não interferem, né? Tem uma lei lá que eles não interferem. Eles têm que deixar a civilização seguir o curso deles, né? Como pode muito bem ter passado aqui já uma espaçonave aqui, né, sabe, com uma civilização, olharam, não, deixa, segue aqui o caminho, deixa pra lá, aqui tão longe disso aqui ainda. Inclusive, cara, foi em 2017, salvo engano. Passou um cometa não, na verdade era um asteroide, né? Achava que era um cometa, mas era um asteroide, né? Chamaram até de Oumuamua. Foi que ele tinha um formato esquisito que só, cara, não sei se algum de vocês viu falar nisso, ele tinha um formato estranho, bem estranho mesmo, que ele era meio alongado, cara, parecia muito com uma nave mesmo, mas parecia mesmo com uma nave. Até que um bocado de tabloide aí, a galera que começaram a querer só ganhar view, fazendo lá, a civilização extraterrestre foi detectada, isso. No final da história, na verdade, era só um asteroide, era um pedaço de rocha, só que para vocês terem uma ideia, era um pedaço de rocha que não veio aqui do sistema solar, ele veio de fora do sistema solar. Estava orbitando um sistema totalmente diferente. Só que ele passou tão rápido, cara, tão rápido que quando nossos telescópios detectaram, ele já tinha passado pela Terra. É como se tu visse uma pessoa passando por ti, quando tu cadear a pessoa já estava lá, sei lá, 50, 100 km de distância de você. Aí a gente não conseguiu nem estudar direito, de tão rápido que ele passou e desapareceu, cara. Só pra vocês verem como a gente ainda tem uma tecnologia tão limitada, né, ainda. Aproveitar esse gancho que você disse que as naves vêm e podem ir embora e a gente nem percebe, o que você acha do Pentágono ter divulgado vídeos de fenômenos aéreos não identificados, OVNIs? Boa, cara, boa pergunta. Aí sim, né? OVNI, né, de um modo geral, que é objeto voador não identificado, eu vou, agora, eu vou até citar, quando eu lá pela juventude lá dos 16, 15 anos, por ali, né, cara, ainda você não tinha um smartphone no bolso hoje como todo mundo tem, né? E a maioria dessas histórias de avistamento, cara, que aí vocês podem até contar, que eu tenho certeza que vocês têm um bocado de história de ouviram falar ou tem mesmo desse tipo, né, de que, o cara viu uma luz piscando, o cara viu uma coisa estranha no céu, era só o que tinha, porque você não tinha um celular com uma câmera boa para tirar foto, né? A questão do Pentágono logo, para responder a pergunta, cara, se vem do Pentágono, pode ter certeza, se vem do Pentágono, o cara tava tentando desenvolver uma tecnologia de um avião que não fosse detectado, né? Que não fosse detectado por radar, que é o famoso avião invisível, né? Que os radares não conseguem detectar. Então eles começaram a fazer um teste naquela região, e era um projeto secreto, porque a gente estava no âmbito de Guerra Fria, né? Para se ter uma ideia até hoje, né? Se você desenvolve uma tecnologia, por exemplo, você desenvolveu um drone hoje que é capaz de matar a quilômetros de distância, o cara vai guardar aquilo ali com tudo, cara. Então, muitos desses OVNI, principalmente esses que são falados pelo Pentágono, cara, é espião, cara, com certeza, é tentando roubar a tecnologia, é um drone, é algum aparato, é algum avião mesmo, né, cara, só com um avião supersônico, por exemplo, então, é tecnologia da gente, aquilo ali é país contra país ali, um querendo ferrar o outro ali, coisa tá relacionada com isso, não tá relacionado com vida não, com vida extraterrestre não, é que a galera puxa pra esse gancho, pra isso, né, pra querer mistificar nesse aspecto, mas aquilo ali não pode ter certeza, viu? Tá longe de ser. Até porque, como o Carlos mesmo tava falando, cara, uma civilização super evoluída, se ela chegasse na Terra, bicho, ela não ia fazer, ela tá amassando o mídia dos outros, ou então aparecendo em videozinho lá embaixo a resolução pra dizer, nós estamos aqui, passando aqui olhando pra você. Não tem nem perigo de vir nesse aspecto aí. Sua ideia aí, tipo, que você acredita se baseia também nisso. É a mesma ideia para tipo, eventos que, como exemplo aqui no Brasil, tipo, eu acho que é um dos mais famosos, é o ET de Varginha, que tipo, a gente não tem basicamente nada que diga realmente que era isso, né? Você acha que fica a mesma coisa? Cara, é o famoso ET de Varginha, né? E como se você procurar isso aqui no Brasil, mas se você sair procurando aí da Turquia, a região da China, Estados Unidos, de qualquer ponto do mundo, você sempre vai ter relatos desse tipo, né? Que você viu algo desse tipo. E como eu estava falando, é exatamente isso. Se você perceber, à medida que a gente foi tendo mais acesso, por exemplo, a um celular no bolso, né? Que você conseguir tirar fotos em alta resolução ali, deixou de aparecer. Você vê ET de Varginha, desaparece, você não vê mais um relato assim de um ET, né? Isso tudo migrou para dentro da internet, porque aí as famosas teorias da conspiração, né?
Então saiu da galera criando história como o ET de Varginha e migrou para a internet para as famosas teorias da conspiração. E aí só foi ganhando cada vez mais mídia, isso daí, né? Foi crescendo cada vez mais. Mas qualquer desse tipo de relato que vocês pegarem, muito vai ser sempre isso, né, cara? Era alguém querendo se promover, como agora acho que vale até a gente citar o caso lá do que saiu agora há pouco mais de 2 semanas, que a gente até estava conversando em off antes, né? Sobre o caso do ex-ministro da Defesa lá de Israel, né? Que falou que, na verdade, que ele disse, em resumo, o que foi que ele disse, né? Que tinha que já existia acho que foi uma federação, né? Acho que ele eu tenho quase certeza que ele é fã de Star Wars, estava assistindo, ou Star Trek, não sei, alguma coisa do tipo. E aí ele disse que existia uma federação intergaláctica. Em resumo, era isso que ele estava dizendo. E que o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, sabia disso já há muito tempo, né? Então, o que ele quis dizer foi isso. A gente sabe que, na verdade, o cara só queria era promover o livro dele. Ele queria ficar em pauta para promover o livro dele. E vocês, melhor do que eu, vão saber que o que tem de gente na internet querendo ganhar visualidade, fazendo qualquer coisa para ganhar visualidade, isso tá recheado, né? Então, como vida extraterrestre sempre foi um tema que chamou muita atenção, então a galera já vem há muito tempo fazendo isso. Eles só estão se modificando a forma de fazer isso. Por isso que às vezes acontece muito, né, desse tipo de discussão dessas coisas, né? Vocês pararem para... Até porque é o seguinte, parem para analisar, se vocês fizeram uma pesquisa rápida no próprio YouTube de vida extraterrestre, vida inteligente, cara, aqui o canal de vocês é uma exceção, cara, de ter alguém da área, da física mesmo, alguém da ciência, conversando, né, cara, fazendo essa coisa que a gente tá fazendo agora. A maioria é uma galera que não sabe nada. É um cara que nunca botou o pé em nenhuma cadeira de física ou alguma coisa relacionada a fim e sai falando um monte de besteira que ele leu já de outro site que não tem confiança alguma, né, cara? Aí pronto, aí sabe que isso só vai cada vez mais crescendo. Hoje uma coisa na internet se espalha muito rápido, principalmente se for o famoso clickbait que chama a atenção, né? Mas agora uma coisa séria, embasada, isso é a coisa mais rara que vocês têm de encontrar, né? E aí dá margem para surgir esse tipo de coisa. Marcelo, é uma curiosidade de uma opinião sua. Eu queria saber sua opinião sobre isso. Se não quiser responder também, tudo bem, mas tipo, eu queria saber se você acha que a gente já foi visitado ou algo do tipo, que as autoridades desses presidentes, essas coisas, de nações assim maiores, como os Estados Unidos e tudo mais, se você acha que eles têm algum conhecimento maior do que nós aqui tem sobre essa questão de vida fora da Terra. Primeiro, que os grandes líderes, né, por assim dizer, principalmente das economias grandes, né, as maiores economias, né, os Estados Unidos, China, a Europa, né, por assim dizer, na verdade, qualquer presidente de qualquer país, eles vão ter muito mais informação do que a gente. Isso aí é um fato, né? Um cara, seja qual for, cara, esses caras sempre vão saber de coisas que a gente não sabe. Isso é um fato, tá bom? A grande população sempre vai ser o último a saber de tudo e na maioria das vezes não vão saber de nada. Porque entra no campo da política, né? E política, seja qual for a denominação, esquerda, direita, é suja, velho, é suja. Suja em todos os aspectos, né? Então esses caras sempre vão estar escondendo coisa. Mas é coisa que está relacionada com eles mesmos. A questão mesmo de ter uma civilização que já fez contato com a gente e eles esconderem isso, eu não vou te dizer assim, cara, eu vou dizer que é 99% de chance de, não, isso é mentira. Não teve civilização que fez contato com eles e eles estão escondendo, tá bom? Por quê? Primeiro ponto aqui, né? Cara, seria muito, mas muito complicado você esconder isso, né? Porque assim, por mais que a gente está pressupondo que essa civilização ia chegar aqui, ia analisar a gente, ia respeitar essa galera. E a gente sabe que, por exemplo, um cara que está na presidência, seja lá, um líder de um governo, tá bom? Necessariamente esse cara não é o melhor exemplo da espécie humana, não. Então, por que esses caras iam procurar ele, né? E se os caras tiveram tecnologia para atravessar a galáxia e chegar aqui, eles iam saber muito bem selecionar quem eles iriam falar, né? Então, é uma das coisas que eu não acredito que eles iam procurar essa galera para continuar um ciclo deles, né? E segundo, cara, é que eu acredito muito que ficaria muito complicado de segurar uma onda dessa, né? Porque qual seria a finalidade, né, de você esconder tudo isso, né? Que é muito falado, para não causar um pânico, né? De repente, as próprias religiões cairiam por terra, né?
A galera acredita muito nisso, mas na verdade não, bicho, isso aí nunca não ia se alterar não, dessa forma não. Acredito que isso não seria um motivo justificável para um governo, seja lá qual for, ele esconder isso. E segundo, que governo gosta muito de furar o olho do outro governo. Você vê aí a briga entre China e Estados Unidos, né? Então, se falasse com esses caras, eles estão direto espionando uns os outros, cara. Ou seja, ia furar a notícia. Uma hora a notícia ia sair, cara, e a gente ia se espalhar. É por isso que eu não acredito, assim, aquele 1%zinho que eu deixei, a 0,01% ali que eu deixei da dúvida, é mais a questão do seguinte, cara. Eles já podem, nisso eu acredito, tá bom? Eles já podem, sei lá, 20 mil anos atrás, quando a gente ainda estava lá nas savanas africanas, o Homo sapiens ainda não tinha dominado nem a agricultura ainda, eles já podem ter chegado, podem ter tido contato, mas um contato de olhar assim e dizer, não, esses caras têm que continuar o ciclo evolutivo deles aqui, e ter ido embora, ou ter deixado aqui a gente. Eu acredito mais nesse aspecto, de ter feito isso, mas como eu disse, muito pequena, a chance muito remota mesmo ainda, porque no fundo, eu acredito que se uma civilização chegasse, com a tecnologia que eles desenvolveram para ao ponto de chegar até aqui, esses caras não iam abandonar não ia sair não, e deixar assim a gente seguir o curso natural não. Eu acredito muito que esses caras ficariam, e eles não iam se limitar a falar com um governo ou outro ali, e aceitar que eles escondessem, né? Dizer, vamos ficar aqui não. Uma civilização para chegar na gente, para chegar aqui na Terra, esses caras têm que ter um nível tecnológico imenso, gigantesco. Aí é duas coisas, como a gente já estava falando, ao ponto de achar a gente tão insignificante e não se comunicar, mas se eles se comunicassem, esses caras não iam limitar essa comunicação não iam querer ficar escondidinho não. Eles iam aparecer e com certeza iriam demonstrar o poder deles, alguma coisa eles iriam fazer. Voltando ao assunto lá, tipo, das aparições, assim, tipo, do contato deles, né? Tem muita crença popular, assim, sobre esse negócio, né, de alienígena. Antigamente tinha até umas filmagens, né? Poderia ser qualquer coisa, né? Tipo, uma filmagem 144p, mano, de um Nokia, de um bicho passando no céu. Por exemplo, muito bem ser um cometa, um avião. O cara falava que era ET, mano. Só porque sim. Até um negócio da ufologia, fala aqui, tipo, que a área de pé de serra, assim, tipo, sim, ter aqui em Coreia que é meio que aeroporto de ET, mas tipo, eles gostam de vir aqui. Essa ufologia aí, você acha que isso tem um embasamento científico? Qual a sua opinião sobre a ufologia? Não, assim, a ufologia, cara, com segurança, né? É tanto que a ufologia não é considerado ciência, sabe? Agora, qual que é o grande cerne da coisa? Inclusive, bicho, aqui eu conheço, não vou citar o nome do cara, mas um cara que eu conheço da física também. O cara, né, estudou física também, e aí, de uns anos, tá com um pouco mais de 5 anos, ele já é bem mais velho que eu, cara, e aí ele resolveu começar na ufologia. E até hoje eu me pergunto, como é que um cara que tem um conhecimento que ele tem, sabe muito mais do que eu, o cara sabe, tem anos aí de estrada na minha frente, ele resolveu acatar a ufologia, cara. E ele se embrenhou nos grupos aí mesmo com o cara, e hoje a gente perdeu o contato exatamente por isso, porque eu não tenho mais paciência de conversar com ele, porque a gente não tem mais uma conversa científica. E aí, já respondendo a tua pergunta, a ufologia, ela não tem base nenhuma científica, nenhuma. A base da ufologia é exatamente isso que tu acabou de citar. É no pé de uma serra, o cara vê uma estrela cadente, vê um cometa e diz que é uma nave alienígena. E relatos já de gente... Cara, eu conheço, inclusive tem uns quatro... Teve um caso aí, isso eu não sei precisar o ano, não sei se foi década de 90 ou foi 2000. Mas teve um caso aqui na região de Sobral, né, que a gente tá falando aqui, que ficou muito clássico, mano. Não vou citar o nome do cara, sei lá. Eu sei que esse cara, não sei se ele começou a escrever um livro. Eu sei que ele disse que teve contato com a civilização, aquela mesma ladainha. Os caras pegaram ele, levaram pra nave e fizeram os experimentos com ele. Pronto. Rapaz, meu irmão, esse cara foi pras rádios, deu o depoimento dele, o cara virou uma espécie de guru. Tudo por causa disso. Isso é a base da ufologia. É confiar no relato desse tipo de pessoa, desse tipo de gente. Outro que acontece muito ali na região dos Estados Unidos, ali na região do Texas, né? Até parece, né? Aqui é serra, lá no Texas é aquelas vastidão, aquelas planícies onde a galera cria gado. Os caras lá enchem a lata lá, estão muito doidos, vêm saindo do bar pra casa às quedas de bebo, aí vê um guaxinim correndo no meio do mato e diz que viu um alienígena. Pronto, aí a história vai se espalhando. A ufologia, infelizmente, ela vai se baseando muito nisso. Então, a ufologia, ela não tem base científica nenhuma. Mas nenhuma mesmo.
E tem um caso mais famoso, que é aquele caso lá que é uma série, né, que é os alienígenas do passado. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Os alienígenas dos deuses astronautas lá. Eram os até deuses perguntar astronautas. Isso. Cara, aquilo ali, aquele cara que fez aquilo ali, pra mim, pra começar a história, pra mim, aquilo ali já devia ser crime há muito tempo. Devia ser criminalizado. Principalmente porque, vocês sabem, né, eu não vou citar aqui o nome dos canais que passam aí, mas aquilo ali foi visto praticamente no mundo inteiro, cara. Se deu muito respaldo àquele tipo de coisa. A principal questão daquilo ali que a gente tá falando, pra quem tá assistindo a gente, é o seguinte: eles começaram olhando as pirâmides, né? As pirâmides, porque tem a gente conhece as pirâmides do Egito, né? Na verdade, não é nem o Egito o país que tem mais pirâmide. Na verdade, é o Sudão, né? Que é bem lá do lado. Mas teve pirâmide aqui na América, os maias, né? Que é a pirâmide do Sol e da Lua, muito conhecida. Os maias fizeram pirâmide, né? Acredito que os astecas também. Então, tem pirâmide, bicho, em quase todo canto do mundo. Aí eles começaram a dizer que essas pirâmides foram construídas por alienígenas, que na verdade eram umas espécies de base para os alienígenas aterrissarem, porque tinha umas conexões lá, uns desenhos geométricos envolvendo aquilo. Enquanto isso é tudo besteira, cara. A verdade é que tem pirâmide por todo canto, porque quando tu quer fazer uma coisa grande, tu não tem a tecnologia que a gente tem hoje, você faz a base grande, isso aqui é física e matemática básica. Você faz a base grande, que é o mais lógico, né? Faz a base grande para sustentar e tu vai subindo e diminuindo. É por isso, cara. Os sumérios, né, que também são muito envolvidos com aliens, porque os sumérios foram a primeira civilização a descobrir isso. Que eles construíram os famosos zigurates, né? Que era isso, cara. Inclusive a famosa história da Torre de Babel, que é contada na Bíblia, né? Você que é criancinha, a Torre de Babel lá. A Torre de Babel era um zigurate, cara. E ela ficou tão grande que os caras não conseguiam mais levantar ela, porque tem um limite. Então, quanto maior você faz a base, mais largo você faz a base, mais alto aquele negócio vai ficar. Mas aquilo é a lei da física que a gente conhece, cara. É a física que garante que tem que ser daquele jeito. Porque se tu fizer pequeno embaixo, fizer grande em cima, vai quebrar, bicho. Uma criança brincando com Lego, ela percebe isso. Se tu brincar com Lego, tu percebe isso. 3 anos, meninozinho ali brincando com Lego, ele vai dizer, tem que fazer mais largo embaixo e em cima tem que ser menor. Então não tem nada de mistério, só que os caras pegaram isso, transformaram numa série de documentário bem entre aspas, né? E ganharam dinheiro a rodo. O cara escreveu livro, o cara foi para todo canto, enricou à custa de uma mentira. Por isso que eu disse que isso já deveria ter sido até criminalizado. Usando de coisa séria, né? Da galera que estuda, mesmo que a curiosidade por vida fora da Terra, todo mundo tem curiosidade. Acredito que vocês... Difícil você ter encontrar uma pessoa que você fala, cara, tu acredita em vida fora da Terra? Que a pessoa não para ali uns 2 segundos e você desenrola um papo em cima disso. Então a galera usa esse sentimento que as pessoas têm para ganhar dinheiro, que foi o que esses caras fizeram aí com essa série, e a galera da ufologia faz direto, é isso. Mas não tem base científica nenhuma, só tem distorção do que realmente é a ciência. Marcelo, é exatamente isso, cara. A gente percebe que nos tempos atuais a desinformação desse pessoal é um perigo muito grande, cara. Pessoal aí que trata um negócio que não tem base científica nenhuma como se fosse uma ciência com grandes teorias e tal. Que nem aquele negócio, por exemplo, o terraplanismo. Inventam teorias para justificar um negócio que não tem nada a ver para se passar uma tal ciência verdadeira. Isso mostra que, e além disso, por exemplo, nesse aspecto que você citou de que isso gera muito dinheiro e tal, gera clique na internet, a mídia, ela não tá nem aí para isso, ela não vai lá verificar as fontes para ver se é verdadeiro ou não. Como você citou, algum cara ali voltando bêbado para casa, o outro aí falou perto ali de Serra, chegou a olhar um caso e falou que é um alienígena, não sei o que. Vai, por exemplo, pegando exemplo, tá lá uma Globo da vida, vai chegar lá, vai noticiar, porque isso gera clique. Isso tá no imaginário popular. A gente gosta disso, a gente gosta da ideia de pensar que tem uma civilização fora da Terra que de vez em quando vem visitar a gente e tem pessoas que se encontram com ela na teoria. A mídia vai lá, se aproveita disso, sabe que a maioria não vai procurar a fundo as fontes dessa parada, vai acreditar em qualquer coisa, vai ganhar muito dinheiro em cima disso, e é excelente para eles, que eles vão se aproveitar da desinformação do popular, de geral, fazer muito dinheiro,
em cima do negócio que não tem base científica nenhuma e que não é verdade. Isso é um problema muito sério da nossa sociedade atual que você chegou a citar aí. Cara, isso fica muito evidente e é muito sinistro e preocupante exatamente por causa disso, né? Hoje em dia, cara, o que a internet quer é o seguinte: viralizou, não importa o que é. O importante é que viralizou. Isso não é o termo que é. Viralizou, já era. Tanto faz se pode ser o maior absurdo do mundo. Pode não ter base científica nenhuma, mas se viralizar, pronto, cara. A mídia não quer saber não, cara, porque ali vai gerar dinheiro, então os caras vão seguir a parte daquilo ali. Então o que importa é isso. E aí, cara, infelizmente, como tu citou o caso do terraplanismo, tem muito canal do YouTube gigantesco, cara. Os caras ganhando dinheiro com isso, em cima disso. E a gente que às vezes nunca botou nenhum pé na universidade, porque é o seguinte, cara, para tu chegar ao ponto de ter uma noção muito boa, uma noção básica, eu vou dizer, de cosmologia, tu tem que fazer um curso de física, o seu estudante se debruçar ali e gastar muito tempo, ou então de áreas afins, astronomia, ou seja, dá trabalho, tu vai lutar muito. Enquanto um cara pode ligar uma câmera no YouTube e dizer que a Terra é plana, começar a falar um monte de besteira dizendo que a Terra é plana, daqui a pouco esse cara tem 100 mil inscritos, tá ganhando dinheiro com isso, enquanto o pobre coitado que tá numa faculdade de física ou de astronomia sofrendo para realmente estudar as coisas, nem tem tempo de fazer isso para começar a história, nem tem tempo. E se ele fizer isso, a galera vão dar mais credibilidade ao cara lá que tá falando um monte de besteira porque tá o engraçadão. Teve um cara aí eu acho que ele começou streamando, fazendo uns streams de uns jogos lá, cara, que é eu não vou citar o nome do cara, que é pra não dar visualidade, bombadãozão aqui, mostrava aqui os braços, falava desse jeito. Rapaz, ele começou a dizer que a Terra era plana. De repente o canal do cara bombou, irmão, porque a galera da Terra plana foi todo lá pra cima dele. E o cara começou a ganhar dinheiro. E aí começou a ser chamado pra dar entrevista em todo canto, cara. Mas era isso que ele queria. Era um Zé Ninguém, que não era notado de forma nenhuma, nunca tinha procurado um meio mais suado para mostrar o trabalho dele, que aquilo não é um trabalho que ele faz. Ele viu uma brecha, cara, de aparecer, de ganhar visualidade, com isso ganhar dinheiro de uma forma fácil, que é o que tem muita gente procurando. E ele embarcou nessa onda. É por isso que é uma coisa muito perigosa, porque é só o que está acontecendo, né, cara? É por isso que se torna algo muito perigoso. É isso, mais ou menos, né? Porque esse assunto é bastante abrangente, né? Tipo, pra gente ver, a gente começou lá o paradoxo de Fermi lá, falando de Thanos, de invasão alienígena, acabamos aqui em Terra plana. É um assunto bastante abrangente. Foi um episódio aí, bem produtivo, e eu gostei bastante de fazer esse vídeo, na verdade. Foi da hora, foi informação, a coisa que a gente não sabia, foi muito legal. A gente quis trazer assim o Marcelo do Mundo Aleatório porque ele ia dar um toque assim de conhecimento a mais pro vídeo. Eu acho que a presença dele foi muito interessante e agregou muito assim a participação dele ao vídeo. Gostei bastante. Se ele não tivesse aqui, ia ser só a gente pegando informação de site. Agora a gente tem alguém pra falar sobre a teoria sobre isso. Pois é. Esse é o coisa do canal, cada um falar o que sabe. Eu trouxe aqui as informações pra vender, eu trouxe ali Star Wars, Marvel. E é isso. Com a participação do Marcelo, a gente obteve informações, ele esclareceu coisas tanto pra gente quanto pra quem tá assistindo. E eu acho que o vídeo vai terminando por aqui. Obrigado a vocês que chegaram até aqui. Se gostaram, deixa o like, se inscreve, comenta. Falem sobre o que vocês também acham sobre esse assunto e tudo mais. E se puder dar indicação de tema para os próximos vídeos, é da hora também. O que vocês querem assistir. Deixa o feedback aí nos comentários. É importante pra gente. Marcelo, tem alguma consideração final a fazer? Cara, só agradecer a vocês, galera, pelo convite, tá bom? Me coloca à disposição para mais assuntos, tá certo? Aí a gente pode tirar um aí para falar sobre universos paralelos aí, né? Estou à disposição de vocês. Parabéns pela iniciativa de vocês. Fiquei muito feliz de ver uma galera nova que nem vocês aí tentando produzir um conteúdo de qualidade. De uma forma divertida, né? Que é o mais importante que a gente procura hoje. É fazer uma coisa divertida, mas também engajando ali com responsabilidade, né, cara? Não tá jogando qualquer coisa. Então, parabéns. Vocês estão de parabéns. Conseguiram o meu respeito. Vocês já tinham os dois meninos aqui, né? Vamos lá, o Carlos eu já conheço, vocês conhecendo agora é um prazer, né, cara, conhecer vocês também e parabéns pela iniciativa mais uma vez e
Continuem na caminhada e estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem. E galera que quiser mais informação sobre muita coisa que a gente falou aqui, pode procurar lá no Mundo Aleatório, que a gente já tem mais de 50 episódios lá. Vocês vão curtir também, tá bom? É bem na linha do que a gente discutiu bastante aqui também com vocês. Pode dar uma conferida lá, são os podcasts que não são tão longos assim também. E à disposição de vocês, mais uma vez, parabéns, agradeço e sucesso aí pra vocês, galera. Valeu. E ressaltando que o link do Spotify, todos os podcasts das plataformas, basta clicar no link que vocês vão ser direcionados para algum e vocês vão poder escutar o que ele fala. É um podcast bem da hora, deu uma olhada lá. Aqui. Falou, galera. Falou. Falou.